As obras que Jesus realiza em nome do Pai dão testemunho dele. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta quinta-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 5, do versículo 31 ao 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. No mais, falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não atendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas não acreditais nos seus escritos. Como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus fala diretamente aos judeus sobre o seu testemunho e sobre aquilo que ele faz, mas eles não acreditam. Por esta razão, o Evangelho não pode deixar de ser anunciado e de ser pregado, inclusive àqueles que não acreditam. A pregação de Jesus se dirigia em primeiro lugar aos judeus, depois aos pagãos. São Tomás de Aquino explica que a boa ordem exigia que o ensinamento de Cristo fosse feito primeiro aos judeus, aos quais eram mais próximos de Deus pela fé e pelo culto do único Deus, e por eles fosse transmitido aos gentios. É lógico, pelo menos desde mais de 1 milênio, Deus vinha preparando um povo que acolhesse sua salvação. Consequentemente, primeiro deveria entregar o Salvador a esse povo, como de fato o fez. Jesus era judeu, nasceu em Belém de Judá. Seus pais eram judeus, e a partir dos judeus veio a salvação a todos.
como afirma solenemente Jesus. A salvação vem dos judeus. É uma questão da ordem. É uma questão da ordem das obras de Deus. Primeiro os judeus, depois os outros povos. Há uma outra razão forte que São Tomás comenta, utilizando o texto do livro do Apocalipse, no seu capítulo 2, no qual se diz que o vencedor tem poder sobre os gentios. Como Jesus Cristo vence através do seu ministério pascal, entende-se que realmente estender-se abundantemente aos gentios após a sua Páscoa. Essa realidade da força de Cristo sobre os pagãos vê-se logo nos primeiros anos da Igreja e entre os primeiros cristãos. Não deixa de surpreender a quantidade de exorcismos que por todas as partes os primeiros discípulos de Jesus realizavam, pois certamente a influência dos espíritos malignos acorrenta as nações. À medida que a Igreja se espalha no mundo, o número de exorcismos diminui, pois o poder de Cristo vitorioso, irradiando na face da terra, expulsa o diabo de suas pompas. Enfim, todos os batizados são chamados a dar testemunho da verdade, sem importar-nos se seremos logo escutados ou não. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.